Oi, boa noite. Tudo bem aí? Que alegria, mais uma live, a penúltima live do ano, do projeto Uma Live por Semana. Oi, Maria Luísa. Olha lá, na primeira fila mesmo, né? Ah, que linda. Oi, Mel. Vou te chamar aqui. Oi, seu João. Oi, Isa. Olá, boa noite. Olá, tudo bem aí? Tudo bom? E aí? Tudo jóia também, Mel. Estou Hum. super feliz de você estar aqui nesse projeto que é um xodó na minha vida. Que delícia. Deixa só eu testar aqui que o meu fone não tá Tá me funcionando. ouvindo Tá me bem? ouvindo? Eu tô, Tudo. mas acho que não está conectado aqui. Ah, tá. Vê se agora vai. Ai, Querido pessoal. Mas pronto, agora acho que foi. tomou banho também. É, a Maria Luísa é uma amiga nossa que tem uma brincadeira que a minha mãe faz, que é assim, é, precisa tomar banho antes. Toma um banho e vem aqui em casa. É um hábito, né? De falar. Eita, voltou? Pronto, agora Que vamos. delícia. Só uma travadinha de Uma praxe. travadinha básica, né? É, E aí a minha acontece. mãe brinca desse jeito. Ah, então toma um banho e vem para casa. Isso que a Maria Luísa tá falando. Já tomei banho, já tô pronta para live. Sempre bom, né? Às Ai, vezes a Mel. gente fica muito confortável na quarentena, É, não confortável brincar, demais, né? ninguém vai cheirar a gente. É verdade. Olha, deixa eu te falar, eu queria agradecer muito por você ter topado fazer parte desse projeto. Eu estava falando, né, antes de você entrar, que essa é a penúltima live do ano. Então, esse projeto começou com uma live minha de aniversário. Quando eu fiz 40 anos, eu fiz uma live com o meu marido. Então, eu fiquei aqui na sala e ele ficou lá no escritório. E a gente fez uma live porque eu queria estar com as pessoas. E aí foi um jeito que a gente achou, um jeito bem diferente, né, inclusive, Sim. de estar com as pessoas. E eu tive chance daí de falar um pouco, agradecer um pouco pela vida das pessoas na minha vida, né? E a partir disso surgiu a ideia de chamar pessoas para falar sobre os temas que mais agradam a essas pessoas, né? Coisas que elas são apaixonadas e, e aí cada um está trazendo, contribuindo um pouco para aumentar o conhecimento de todo mundo, para, enfim, fazer uma diferença, né, na vida, pelo menos de uma pessoa, porque acho que essa é a sensação que a gente tem, né? Se a gente transformar a vida de uma pessoa já é muito legal, né? Já é E, suficiente. então eu queria contar para todo mundo como é que eu conheci você. Foi uma coisa muito legal, muito interessante que aconteceu com você, né? Eu estava assistindo uma live da Nath. Para quem não conhece, a Nath Arcuri, que trabalha com finanças, né? Ela tem o Me Poupe, que é um canal que trabalha todas as abordagens, né? Das questões financeiras. E ela estava no meio da live e falou: Olha, a Mel tá aqui e tal, deixa eu chamar a Mel. E a Mel entrou na live, né? De pijama, segundo o que Não você estava falou com na hora. essa carinha, com certeza. E aí eu achei muito legal a tua postura, a tua conduta, a tua forma de falar, a maneira como você se colocou, me chamou muito a atenção e eu entrei em contato com você para pensar em algumas questões nossas aqui de casa, né? Alguns planejamentos e tal. E aí nessas últimas semanas
quando eu estava programando as últimas lives, eu pensei, puxa vida, não dá para a gente finalizar esse ano sem pensar num jeito de sair dele com uma certa organização, nem que mental, né? Nem que a gente não consiga ainda colocar em prática, mas que a gente possa sair desse ano com um aprendizado também nessa área, né? Que a gente possa abrir os olhos para as questões das finanças de um jeito mais possível, mais amoroso, né? Porque eu até falei na chamada, a gente precisa desmistificar essa coisa de que falar de dinheiro é só para quem tem muito dinheiro, né? Falar de investimento é só para quem está com sobra de dinheiro. E, na verdade, não é esse o ponto, né? A questão é falar da educação financeira, do contexto das coisas, né? Onde essa parte, né, que é tão importante para a nossa sobrevivência, para a realização dos nossos projetos, dos nossos sonhos, como é que ela entra na nossa vida, só que sem causar um estresse, né? Sem que isso seja um grande caos. E a gente se sente meio perdido, sem saber por onde começar, o que é mais seguro, o que não. Então, a ideia é que você consiga trazer, se não tudo aquilo que a gente programou, né? Algumas das questões. Tem uma vida naquele cronograma. Tem uma vida, exatamente. E a gente vai fazer o que der. Se for o caso, a gente marca outra live, se você tiver vontade de fazer, enfim. Mas acho que é isso. E então você é uma conhecida minha virtual, né? Não te conheço pessoalmente ainda. Mas você tem um Instagram que é muito bacana, então, para as pessoas poderem conhecer a forma didática, clara e simples. Isso realmente foi o que me chamou a atenção, Mel. E eu sei que você tem os seus cursos, você tem os seus projetos, e eu gostaria que você compartilhasse isso também. Porque, para quem achar que a live não deu conta de resolver todas as coisas, ou, enfim, colocar a luz em todas as coisas, que você divulgue também esse teu espaço, né? Porque acho que isso também é bacana. E uma coisa que eu descobri é que teve uma virada na sua vida, né? Você não trabalhava com finanças, né? E aí, acho que, enfim, acho que tudo isso é exemplo, sabe? Quando a gente acha um novo caminho, pensa diferente e sai daquele quadrado onde a gente estava enfiado, né? Então, acho que é isso. Eu queria te agradecer demais pela confiança, pela oportunidade de você contribuir com a gente, a oportunidade que você está dando para a gente de contribuir. Eu que agradeço o convite. É sempre bom que a gente tenha outras janelas, digamos, para a gente atingir outras pessoas, né? Que a gente consiga conversar com o público que não está com a gente todo dia, mas talvez está precisando ouvir um pouquinho do que a gente tem para falar, pode se beneficiar de algum conhecimento, né? Então, sempre vale a pena a gente conseguir conversar com o pessoal que ainda não conhece a gente, ou que já viu, assim, mas ainda não está muito por dentro, né? Ou está assim, pensando, putz, eu precisava me organizar financeiramente, mas não sei por onde começar, ou está muito ainda lá no fundo da cabeça, aquela coisa de um dia eu faço, né? Quem sabe? Ano que vem, chega dezembro, a gente começa a deixar tudo para o ano que vem, né? Ano que vem dezembro é tipo a sexta-feira do ano. Lá na segunda eu começo, né? Exato. É assim que acontece. Então, sempre legal que a gente consiga compartilhar com um pouquinho mais de gente, um pouquinho mais. Com certeza, sempre mais, né, Mel? Então, conta para mim, conta pra gente a tua vivência, como que foi teu começo aí nessa carreira, nessa jornada. Conto sim, sempre conto essa história e o pessoal fica, às vezes, um pouco surpreso, porque eu sou bióloga de formação, né? Então, comecei nada a ver com finanças, matemática, para mim, até hoje
levemente torturante, né? Quando tem cálculo para fazer, me dá um suador, assim, aquela coisa. Mas hoje estou melhor do que eu era, né? Com certeza. Claro. As finanças me exigiram. Mas eu me formei na biologia, fiz mestrado nessa área também, educação e ciências, e foi lá que eu estudei um pouquinho da neurociências, que eu trago hoje no meu conteúdo, é uma parte que eu gosto muito, né? Cérebro, todos esses conhecimentos acerca de como a gente aprende, como funcionam os processos mentais, eles ajudam muito em termos de autoconhecimento, e eu acho que isso tem tudo a ver com finanças, que a gente tem que se conhecer para ter uma boa gestão da nossa vida financeira e ter bons objetivos também, né? Com certeza. Uhum. E depois que eu terminei o meu mestrado, eu fui passar 2 anos nos Estados Unidos, trabalhando de babá. Então, já comecei um pezinho fora, assim. Foi uma época que eu estava muito desprendida de tudo. Aí eu pensei, por que não, né? Vou por aí, conhecer, depois eu vejo. Na volta a gente conversa, tipo isso. Já venho, rapidinho. Isso, eu só vou ali e já volto. Nunca foi minha intenção também ficar, né, morando nos Tá. Estados Unidos, onde eu estava. E aí eu voltei e o que surgiu na primeira oportunidade foi como professora de inglês. Então aí eu comecei uma carreira um pouquinho diferente em escola de inglês, né? E lá eu fiquei por uns 3 anos e meio, mais ou menos. E foi lá que eu conheci as finanças, que eu fui apresentada, né, a Natália Arcuri, principalmente, e fui aos pouquinhos descobrindo, isso foi em 2017, fui aprendendo lá, vendo vídeo, né, eu era como todo mundo aqui, só sabia o que estava na internet, e meu dinheiro estava em investimento ruim, e aos poucos eu fui aprendendo a melhorar isso, melhorar alguns aspectos. E no ano passado, em janeiro, eu resolvi fazer o curso da Natália Arcuri, e foi quando eu realmente vi o que tem dentro do universo das finanças, né? Deixou de ser só nem posso dizer que era um hobby, mas era um interesse meu aprender e assistir os vídeos da área. E aí, durante a jornada, eu fiquei, putz, isso aqui é muito bacana. E as pessoas têm que saber disso. Eu ficava indignada como é que as pessoas não sabem dessas coisas que eu estou aprendendo. E aí foi nessa época que eu criei o Instagram, que tinha outro nome, chamava Pílulas de Riqueza, naquela época. Tá. E o objetivo era esse, compartilhar as coisas que eu aprendia, né, que eu achava que podia ser útil para o pessoal. Não tinha nenhuma intenção de profissionalizar, digamos assim. E aí, nesse ano, eu continuei. Como eu gostei muito da área, eu continuei fazendo curso, fiz mentoria, fui me aprofundando, até o momento que eu pensei, acho que poderia ser uma carreira isso aqui, né? Acho que tá bacana, tô gostando. Tá virando mais que um hobby, né? Tempo livre eu tava estudando finanças. Em vez de estar fazendo outras coisas, eu estou estudando finanças. E aí, em dezembro, eu decidi vou fazer a prova da Ambima, que é um dos órgãos reguladores da área, né, de investimentos. E fiz em janeiro, início de janeiro desse ano, e passei. Aí eu fiquei, nossa, não é que Olha talvez só. eu tenha talento? Né? Talvez. E aí foi que eu pensei, não, então eu vou transicionar, né? Vou fazer o possível para poder trabalhar exclusivamente com a área de finanças. E foi o que eu consegui fazer em outubro, né? Eu pedi minha demissão lá da escola. Eu queria ter feito isso antes, mas aí veio a pandemia, destruiu todos os planos e sonhos de todo mundo. Exato. Adiou tudo. E aí, fim de outubro, eu falei, não, agora já tô ok. Já tô mais calma, né? Mais segura do que eu posso fazer. E aí, larguei a escola e fiquei só com o Instagram mesmo, fazendo atendimentos e tentando bolar o meu curso, até que 3 semanas depois entraram em contato comigo de um site chamado eDinheiro,
perguntando se eu não queria ser a especialista da parte de conteúdos de investimento do site. Que E era um demais! trabalho de carteira assinada, então 3 semanas depois de largar o emprego, voltei Você para a vê. carteira assinada, Que para ser lindo! especialista em investimentos do site. Mas Que está lindo! sendo um aprendizado muito bacana, estou estudando enquanto eu trabalho, o que é ótimo, né? Claro, Trabalho dos sonhos, praticamente. É que bastante coisa, bacana. mas é bem satisfatório. E Que é isso, essa demais, é a né? loucura da minha jornada profissional. Ah, eu acho muito legal quando a gente vê uma pessoa que é tão jovem como você conseguiu já encontrar. Ué, gente, você tem o quê? 12, né? 31. Gente, eu preciso fazer aqui um estágio, então, da parte de conservação da pele e tal, mas depois a gente conversa. Eu te mando uma mensagem, você me Faço dá umas todos os dicas, meus segredos. tá? Eu agradeço. E aí, ver uma pessoa tão jovem que encontrou dentro de tantos caminhos que se abriram, né? A paixão, o sonho e faz isso com amor, porque acho que é isso que muda tudo, né? E aí a gente vê isso acontecer, né? Como aconteceu com você. Você foi pinçada no meio de tanta gente que fala sobre finanças, né? E então eu fico muito feliz quando eu assisto isso acontecer. Acho que é merecimento seu pela tua maneira de colocar, né? Pela forma como você coloca os conteúdos, na intenção de ajudar mesmo muita gente, né? Uhum. Mas é sempre esse o objetivo. Eu não... Ah, eu sou especialista, mas eu não falo com especialistas. Não tem Uhum, nada para ensinar para outros especialistas. é, Então, quem não faz parte do meu universo precisa de uma linguagem adaptada, sim, né, facilitada, para que faça sentido. Não adianta eu largar um monte de termos técnicos, né, e sim, o economês, é, e que ninguém vai entender nada, não vou ajudar ninguém. exato, é Então, é verdade. sempre o objetivo é deixar o mais acessível possível, para É poder isso aí, atingir aquela pessoa que não faz a menor ideia, está em Marte, né, na questão financeira. exato. Tentar mudar alguma coisinha, nem que seja na cabeça, a Sim, princípio. sim, mas é. E eu acho que isso que você falou do autoconhecimento, né? O quanto isso tem a ver com a vida financeira da gente, né? Porque acho que são essas duas coisas, né? O autoconhecimento e essa sensação que eu falei no início, que as pessoas têm de que falar de dinheiro é coisa para quem tem sobra de dinheiro, né? Senão não é assunto. Então, se você quiser começar falando por aí, Então, isso é uma coisa que para mim sempre foi um pouco estranha, porque eu não lembro de, na minha casa, ter um tabu muito grande em relação ao dinheiro, né? A gente nunca foi aqui gastador, endividado, né? Nada desse tipo. Então, eu sempre economizei, ganhava ali minha mesada de R$ 5, que na época era muito bom. uhum. Uns 25 anos atrás era muito bom. E guardava, comprava meus brinquedos, alguns brinquedos eu comprei com a minha mesada, né? Então eu sempre tive essa visão de dinheiro precisa ser bem administrado, né? Uhum. As dívidas nunca foram parte da minha realidade. Então, para mim sempre foi um pouco estranho das pessoas terem tanto medo, acho que é, não sei se é medo, o que que é exatamente, de falar sobre dinheiro, de que não pode, não pode contar quanto ganha, né? Toda aquela Uhum. coisa. Na minha família não se fala disso, é Sim. muito rebuscado, não sei. Como é que Uhum. é para ti, Lígia, na tua família? Olha, a gente também não teve muito essa questão de muito tabu, mas meu pai era economista, né? Então acho que ele ajudou a gente a ter uma noção de investir, não tanto, mas de poupar, no sentido de ter uma reserva, né? De se preocupar com o futuro. Então, mas ele nunca teve o linguajar muito de fácil acesso.
Então, isso foi uma coisa que eu sempre senti muita falta, né? De uma pessoa que fale numa linguagem que dá para eu entender. Porque não é a minha área, né? Eu não parei para estudar isso. Eu fiz o curso da Nath, esse curso Eu, Chefe de Mim, porque eu sou profissional liberal, eu sou fisioterapeuta, sou teta healer, e aí meu trabalho depende de mim, eu sou minha chefe. Então, caiu muito bem, né? Mas acho que é importante ter mais abertura, cada vez mais abertura e mais clareza, né? Então acho que isso que ficou, sabe, da minha família. Acho que a referência é muito positiva, mas talvez palavras mais simples fossem ajudar, né, em algum nível. Ah, que bom. Quando vem de casa já é outra história, né? A gente tem uma Já, resistência muito menor, mas mesmo assim ainda ficam algumas coisinhas ali que podiam estar um pouquinho melhor, justamente porque a sim, gente não tem uma educação explícita. Tá, se é, fala na família sobre dinheiro, eu até sei o que está acontecendo, mas não tem assim, vem aqui, minha filha, eu vou te mostrar o que que é o dinheiro, como é que sim, funciona, como sim. é que se controla, né, para que que serve. Eu, pelo menos, não lembro de ter uma conversa assim sobre isso, ou algumas conversas que seria o ideal, né? É, Então, é. quanto mais cedo for introduzido esse assunto, mais tranquilo, espero-se, pelo menos, que vá Sim, ser a vida dessa criança, dessa pessoa, quando ela crescer, claro. né? E isso já responde isso que a gente tinha combinado, né, de falar sobre educação financeira para as crianças, né? É Trazer de um verdade. jeito simples, de um jeito fácil, né? Meu pai uma vez quis me explicar o plano cruzado, e isso virou motivo de sarro na minha casa. Então, quando todo mundo tinha uma coisa muito cabeluda para falar, falava, chama a Lígia para ela ouvir o plano cruzado. E eu falava, misericórdia, gente, vocês me fazem entender qualquer outra coisa menos isso aí. Porque todos Antes os do real, termos, não sei nada. então, todos os termos não me facilitaram entender o plano real ou o plano cruzado. E, no fim das contas, eu perdi a minha poupança na época do Collor e tal. Então, tem ali uma certa dor com aquilo que aconteceu, né? E então acho que com as crianças, quanto antes a gente puder começar a falar de um jeito mais livre, bem Uhum, melhor. sim. O problema é que os pais também estão com conhecimento limitado, né? É verdade. Não que precise muito para tu ensinar uma criança sobre dinheiro, nem que seja o básico, porque a criança ela até tem uma curiosidade, mas não é uma coisa assim, ai meu Deus, Uhum. me ensina a investir, né? Nenhuma É, criança vai dizer isso. é, Mas sempre dá para a gente dar uns toques e aos pouquinhos mostrar, sim. né? Falar de cartão de crédito, de onde vem o dinheiro dos pais, Uhum. assuntos fáceis da criança compreender, como tu falou, né? Numa linguagem tranquila, acessível e que vá dar algumas noções para ela, pelo Uhum. menos. Que Sim, nem o Igor falou ali, o Iago falou ali, que deveria ser disciplina na educação básica. é. Até agora, foi aprovada a educação financeira como disciplina transversal, Ah, né, que legal. no ensino fundamental. O problema é que como que a gente vai enfiar isso no meio das disciplinas? Se nem Sim. os professores foram educados Ai, financeiramente. você vê? É meio Mel, que tentar tapar o sol com a cogumelo, peneira. Pois é. sabe? Vou ter que bolar aí um preparatório para professores, quem Isso, sabe, eu acho. Eu acho. né? Eu ajudo a divulgar. Show, muito bom. Vamos pensar sobre isso. O Mel, então, uma coisa que eu acho que é importante a gente esclarecer é aquilo que eu comentei lá. Eu fiz uma enquete, né, se as pessoas tinham Uhum. dinheirofobia. E eu dei muita risada, porque eu postei assim, não, isso não existe, não tenho isso, tal. Aí uma amiga minha escreveu assim, Lígia, aonde está a opção? Tenho muito, pelo amor de Deus, me ajuda, Mel. Então aí ficou faltando essa opção do desespero, né?
Então, se você puder explicar como que essa questão do dinheiro, da dinheirofobia, né? Como que rola essa parte das emoções aí? Eu acho que a dinheirofobia está muito ligada com tudo isso que a gente está falando até o momento, né? A gente não foi educado sobre dinheiro, na mídia não se fala em dinheiro com o propósito educacional, né? Sempre, termos econômicos, quanto está o dólar, a taxa de juros, mas o que que aquilo significa na nossa vida? Uhum, Nada, né? Ou pelo menos a gente não consegue fazer as conexões. Então, a admirofobia vem muito do desconhecimento, de achar que não é um conhecimento acessível, não é algo que vai me trazer algum benefício, ou é algo muito complicado, que não tem nada a ver comigo, né? O mercado financeiro, isso é para quem entende, para quem é especialista, quem tem muito dinheiro, né? uhum. Dinheiro é coisa de, ou é coisa ruim, É, né? Dinheiro é ruim, faz mal, quem tem muito dinheiro é mal, é. ou não é para mim, é coisa de gente rica, eu não posso falar sobre isso, né? Então, tudo isso está dentro da dinheirofobia, e eu enxergo isso muito como um desconhecimento, né? O medo Uhum, do desconhecido. Eu sim. não sei exatamente o que está envolvido na economia do país e como isso me afeta, e então eu procuro saber, não quero saber, né? Eu só É. cuido do meu dinheiro que chega nas minhas mãos e pronto. E, né? Tem alguns hábitos de consumo ali, compro minhas coisinhas, Uhum, e é só isso, é muito limitada a visão que a gente tem do dinheiro. Né? sim. Por isso que eu fiquei tão impressionada quando eu descobri todo o universo que tinha por trás. Não só de investimentos, tem muita coisa antes da gente chegar no investimento, né? Eu Uhum, até postei ontem um passo a passo da organização financeira. Tem 10 passos para fazer antes de querer começar a investir, né? E tudo isso está relacionado à organização, à dinheirofobia, a não querer olhar as sim. finanças, né? Começa por, não quero nem olhar minha fatura, não vou nem olhar Uhum, meu extrato, porque eu não quero ver o que tem lá, como se fosse desaparecer. é. Se não sei, não tem problema, Se eu não né? vi, não aconteceu. Exatamente, é que nem doença. Eu não vou no médico, vai que eu descubro que eu tenho algo. Isso, exato. É, porque quem Enquanto isso, procura não é acha. real. Quem procura acha, exatamente. É, e eu acho que sempre está ligado, essa dinheirofobia, né? Sempre está ligado com uma angústia muito forte, né? Uma sensação muito ruim. Uma das minhas amigas escreveu assim: Nossa, não sei por quê, só de pensar me deu uma ansiedade, me deu uma angústia. Só de pensar no tema da live, né? E eu falei: Puxa vida, não era essa a intenção. Mas escrevi para ela: Acho que é dinheirofobia, né? Vamos conversar sobre isso. Porque a situação não vai mudar se a gente não mexer na realidade, né? Eu sempre acho que a verdade é a melhor saída para todas as situações. Por mais difícil que seja enfrentar, começar, você pensar, para quem não tem interesse, não gosta, não mexe no assunto, pensar numa planilha, pensar num controle, pensar qualquer coisa que venha daí pode gerar uma angústia para algumas pessoas, né? E só que isso não, essa angústia não vai embora enquanto você não mexer com ela, né? Enquanto você Nem não abrir terapia, né? espaço para olhar. Tem um trauma, tem que ir na terapia resolver. Não vai embora. Exato, O exato. dinheiro pode ser um trauma, né? Tem muito a ver com o que ele significa na nossa vida. Então, quem sempre viu o dinheiro como um problema, tá faltando dinheiro, ou algo que não consegue, eu quero consumir alguma coisa, quero comprar alguma coisa, e eu nunca tenho dinheiro, né? Ou nunca sobra o dinheiro. Uhum. Então, a gente meio que fez uma conexão emocional ao nosso estresse e o dinheiro. Sim. Dinheiro é motivo de estresse. Dinheiro me traz ansiedade, Uhum. né? Então, o dinheiro é ruim. Claro. Se ele me traz sentimentos ruins, o dinheiro deve ser ruim. Então, Sim. provavelmente foi isso que a tua amiga sentiu, Uhum. né?
Pô, eu sempre estou passando perrengue aqui para ter dinheiro, não consigo, seja lá o motivo que for. Então, eu sinto essa coisa ruim no peito. Uma angústia, né? Triste. Ô Mel, e como que você explicaria essa questão da organização das nossas finanças? Como que são esses passos que você colocou no seu post, inclusive porque depois a pessoa vai ter a referência lá para olhar. Isso, tá tudo resumidinho lá. Mas o meu método, digamos, né, a minha observação que eu acho que funciona é justamente a gente partir do autoconhecimento. Então, primeiro eu preciso, antes de eu querer organizar qualquer coisa, isso eu chamo de método da gaveta, né? Pega uma gaveta, abre a gaveta tá uma bagunça, né? Aí, eu preciso organizar essa gaveta, que nem a nossa vida financeira. Tá bagunçado, preciso organizar. Mas o que eu tenho que fazer antes de organizar a gaveta? Tirar tudo de dentro para ver o que tem lá. E a mesma coisa com as finanças. Primeiro eu vou ver o que está acontecendo, como é que são os meus hábitos, onde é que está indo o meu dinheiro, de onde ele está vindo. Tem gente que não sabe nem quanto ganha, né? Ou, eu ganho X bruto. Não me interessa o bruto, me interessa o líquido, que é o que realmente cai lá na conta para ser usado. Então, de quanto é isso? Só tem uma fonte de renda ou tem mais? Quando é que cai o dinheiro? Quanto tempo ele dura? Ele satisfaz todas as minhas necessidades e os desejos, né? Falta no fim do mês, será? Ou nem sei porque não olho o extrato, só vou ali pagando e pronto, né? Que gastos são esses? Para onde que ele está indo? Estou gastando tudo com contas da casa, será? Estou gastando muito com iFood, o pessoal pede muito agora, né? Será que faz sentido? Depois da gente ver de onde ele vem, para onde ele está indo, aí sim a gente vai sentar e analisar. Tá, já tirei tudo da gaveta, botei em cima da mesa, agora eu vou ver o que tem aqui para selecionar o que vai voltar para a gaveta, né? Eu vou limpar minha gaveta e vou escolher. Não, essa gaveta aqui é de papelaria. Então, o que não é papelaria, eu não vou botar de volta na gaveta. Às vezes a gente vai botando as coisas em qualquer lugar e acaba ficando tudo bagunçado de novo. É assim, exatamente. É assim com os nossos gastos. A gente vai gastando aqui, vai gastando ali, um dinheiro vai aqui, vou fazer essa assinatura aqui, né? E a gente, às vezes, não tem o hábito de olhar periodicamente para onde está indo o dinheiro. Então, a gente acaba meio que se perdendo, né? É só R$10, R$20. Gasta em dinheiro, então, se não está ali na conta do cartão, não tem nem ideia de onde foi. Verdade. E aí, sim, a gente vai olhar, tá, tô gastando com isso e aquilo, mas esse aqui tá meio alto. Tô gastando um pouco demais com iFood. Posso rever isso aqui, né? Tá me incomodando. Essa assinatura aqui do Netflix, nem assisto. Tô assinando, eu assisto uma vez por mês. Sei lá, nunca paro em casa. Faz sentido manter? Né? Então a gente começa a ver o que faz sentido ali, o que tem a ver com a gente, voltando um pouquinho no conceito de autoconhecimento, o que tem a ver comigo? Se eu enxergasse, tem um exercício muito legal que eu gosto de propor, que é a pessoa anotar todos os gastos, né? E mostrar para uma pessoa que não é muito conhecida, assim, uma pessoa, ou que só é um conhecido. Dá uma olhada aqui nessa lista. O que tu poderia me dizer sobre essa pessoa? Descreve aí a pessoa que tem esses gastos. Que legal. E aí, será que essa pessoa vai te descrever? Né? Ou vai descrever uma pessoa que não tem nada a ver contigo? Aí já é uma boa indicação de que está gastando o teu dinheiro no lugar errado. Que bacana. Tem que rever as escolhas, né? Exatamente. Aí a gente vai adaptando. Não, eu gostaria de estar gastando com um outro tipo de lazer, que não é Netflix. Então eu vou cancelar minha assinatura do Netflix e vou redirecionar esse dinheiro para algo que faz mais sentido para mim.
né? claro. Então é importante saber o que que a gente quer, do que a gente gosta, o que a gente quer conquistar, né? Ah, eu quero Uhum. fazer uma viagem ano que vem, depois que eu tomar minha vacina. Então eu vou juntar meu dinheiro para viajar. Uhum. Aí, em Sim, vez de pagar a assinatura da Netflix que eu não assisto, eu vou guardar esse dinheiro num CDB 100% CDI, na poupança não, tá, gente? Fica lá quietinho até o dia da minha viagem. Todo mês, o que iria para a Netflix, eu vou direcionar para essa meta, né? Então, são sensacional. pequenas alterações. E aí a Sim. gente começa a guardar tudo de novo na gaveta, bonitinho, e vai ficar lá organizadinho. Só que tem que manter, né? Que a gaveta Ah, não se sim. desorganiza sozinha, Exato, exato. nem se reorganiza. É. Mas resumindo, essa é a prática da organização financeira. Muito legal. E a Uhum. gente começou a fazer um estudo assim, né? Até por isso que eu te procurei, que eu estava comentando no começo da live, porque a gente começou a fazer uma organização que foi exatamente essa sensação que você está descrevendo agora. Eu só não sabia que a gente estava organizando a gaveta, mas a sensação é exatamente essa. Bate aquele, ai, meu Deus, do começo, a hora que você abre a gaveta e tá naquele bololô, né? Então, é normal, né, você ter essa sensação do putz, porque a gaveta tá bagunçada. Só que E vai dar trabalho, só que esforço, tempo para exato. organizar. Só que o processo você começa a se perceber mais. E eu acho que esse ano aqui trouxe muito, pelo menos para mim, a possibilidade de rever muito as minhas escolhas, as minhas preferências, as coisas que eu quero continuar investindo a minha energia, investindo o meu amor em cima, né? E Uhum. então eu acho que isso ficou muito claro. E aí nesse processo vem a sensação do, bom, mas então o que eu quero se não é o Netflix? Ah, é tal outra coisa. Mas então eu posso? E você começa a perceber essas mudanças, né? E esse espaço para o novo, que é a gaveta limpa, Sim. vazia, pronta para receber tudo aquilo que é nosso, né? Já é nosso. Tudo aquilo que está dentro da gaveta já são elementos da nossa própria vida, E né? muita coisa que está ali é lixo, né? Exato, Não precisa mais. exato. Precisa. Às vezes a gente passa tanto tempo sem olhar para a nossa vida financeira que ela deixa de fazer sentido e a gente não percebe. Está lá, está no Verdade. meio dos gastos, é automático, né? E não faz mais sentido. A Uhum. gente, às vezes, não percebe que o dinheiro é um recurso. E para ter esse recurso, eu dou em troca meu tempo de vida, que é o meu trabalho, É. né? Então, quanto vale esse tempo de vida? E não Uhum. tem a ver com o salário, tem a ver com o quanto tu valoriza o teu tempo de vida, É. né? Pô, eu fico 8 horas do meu trabalho lá, né, me matando, seja lá um trabalho, tomara que seja um trabalho que gosta, né? Uhum. Pelo menos ele não sofrido. Sim. Mas e de que vale essas 8 horas? Vou desperdiçar numa blusinha, sei lá, Uhum. comprar uma coisa que nem queria, mas estava lá e eu comprei, Uhum. É. né? É. Então a gente ter essa noção de que o dinheiro não é só o dinheiro, tem todo o nosso tempo de vida investido ali, né? Nosso Claro. esforço, nosso cansaço, nossos dias, de Sim. segunda a sexta, pelo menos, Sim. tô ali me esforçando para ganhar um dinheirinho. E o dinheiro é um recurso, é um meio para a gente conquistar outras coisas. Uhum. Só da gente ter essa visão já fica muito melhor. Tipo, pô, Com devia certeza. estar valorizando mais a mim mesmo. É um respeito, né, consigo É. mesmo. Exato. Respeitar o dinheiro é um respeito consigo mesmo. É. É porque aí você está respeitando a sua vida, né? O seu tempo, aquilo que você abdicou para estar ganhando aquele dinheiro, né? Então, pensar no dinheiro como um meio, né? E não como um fim. Com certeza, Isso com muda certeza. tudo, né? Aí, tem algumas perguntas que são bem objetivas, assim, né? Manda ver. Veja a ordem que você prefere falar. Talvez, imagino eu, banco digital,
Uhum. reserva de emergência, tipos de investimentos. Pode ser nessa ordem? Pode, Pode? E aí tem pode algumas ser. perguntinhas no meio, que eu recebi nas caixinhas que eu te faço no Vamos meio da sua tentar fala. juntar tudo. Bancos digitais. Muita gente, eu já fiz post sobre isso, inclusive, se o pessoal que perguntou quiser dar uma olhadinha, tem lá bem explicadinho. Mas muita gente tem receio de banco digital, será que é seguro? Posso confiar? Não vai sumir com o meu dinheiro, né? Não vão hackear. Uhum, Muito medo dos hackers, né? Vão uhum, liberar minhas informações, pegar todo o meu dinheiro. Os bancos digitais, gente, eles têm as mesmas exigências de um banco tradicional, tá? Então não é porque, vamos montar um banco digital, não sei o quê, vou lá na internet e abro um banco. Não é assim, tem toda uma regulação a ser passada. O Banco Central tem que autorizar o funcionamento desses bancos e eles têm muitas exigências. Então, pode confiar em termos de ser um banco, tanto faz se ele é digital ou se ele é um banco tradicional que tem agência, né? A gente às tá. vezes acha que confia mais porque qualquer coisa eu vou lá na agência e, sei lá, Uhum, reclamo com o gerente, qualquer coisa, uhum, né? Mas na verdade, esse é um dos pontos a serem avaliados antes da gente escolher qual banco digital. Será que o atendimento é bom? Se eu tiver algum tá. problema, eles vão me atender? Uhum, Né? Então, antes de querer abrir conta em um banco, vá lá no site e faça uma pergunta no chat. Ou uhum, liga, né? Liga na central e faz uma pergunta qualquer lá, inventa qualquer coisa. Pode ser até uma pergunta trouxa que tem lá na cara do site para ver como eles vão te atender, né? uhum, É um bom atendimento, é rápido, tá. resolver um problema, é um bom filtro. A gente começa a ganhar confiança aos poucos, Uhum, mas bem tranquilo, tá? tá. Não confundir também banco digital com conta de pagamentos. Por exemplo, Nubank. Nubank não é um banco digital, apesar de ter o nome de Hum, Nubank, né? É uma conta de pagamentos. Então, eles não têm os mesmos recursos que um banco digital. ah, Porém, também tem várias exigências para funcionar uhum, uhum. e, teoricamente, são confiáveis também. Tá. Tá? Então, a questão dos investimentos, por exemplo, no Nubank, tem alguma Eles diferença? têm algumas opções, são Tá, limitadas porque não são um banco, né? tá. Mas tem sim algumas opções, e inclusive tem a conta que rende, que o banco mesmo não pode ter. Nenhum banco tem conta que rende, tem sempre que estar aplicado aquele dinheiro em Tá, algum fundo, CDB, algum tipo de coisa. tá. Conta de pagamento pode ter conta que rende. Ah, entendi. Beleza. Então tem os prós e os contras, né? Vamos dizer assim. Tem, como tudo nessa vida. Tem que avaliar. Perfeito. Exatamente. Mas não E adianta também dizer, ai, não, nunca vou abrir conta num banco digital, e também não é o caminho, né? uhum, De contra a maré. sim, A tendência é que a gente vá cada vez mais para o digital. claro. Então, muitas agências já fecharam, não existem mais, né? Na minha cidade mesmo tinha várias outras agências e hoje em dia o Banco do Brasil tem uma, né? Uhum, É só ali que dá para ir. Então, o digital ele facilita também muitos processos que demoraria mais para ser sim, feito no banco tradicional, sem tá. fila. Perfeito, sem fila. Uhum. Aí vamos passar então pro reserva de emergência? Reserva de emergência, a famosa, A todo mundo famosa. sempre pergunta, né? Hoje, inclusive, teve resultado da reunião do Copom, que é o comitê do Banco Central que decide a taxa de juros básica do país, a nossa famosa Selic, Uhum. e eles mantiveram em 2%. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer investimento que eu colocar e render igual a Selic, eu vou ganhar 2% ao ano, que é quase nada, né? 2%. Uhum. Vou botar Putz, R$ 100, eu ganho R$ 2. nossa, É muito triste. Depois de um chateada. ano, vira 102. Chateado, exatamente. Mas, por outro lado, é, é muito bom a taxa baixa para quem toma juros, né? Para quem toma um empréstimo, por exemplo.
tem taxas mais baixas. Ela é a taxa básica. Nada tu vai achar com menos de 2% ao ano, né? Então, ela também regula muitos investimentos, regula a rentabilidade de muitos investimentos, inclusive aqueles que a gente recomenda para a reserva de emergência, né? Como o Tesouro Selic, o CDB de liquidez diária, os fundos DI, desde que não tenham umas taxas abusivas de vez em quando, né? Prefiro deixar no CDB, que é mais simples. Então, a gente não vai ganhar muito dinheiro em reserva de emergência. Mas está seguro, né? Quanto mais baixo o rendimento, mais seguro é esse investimento. Sim. Que não quer dizer que todo investimento que é ruim é seguro, né? Tem investimentos ruins que não são. Mas 2%, 100% do CDI também é o que a gente diz. Reserva de emergência. E aí o valor da reserva pode ser quanto vocês quiserem. A gente diz, né, de praxe, 6 meses do custo de vida. Mas quem é que consegue juntar 6 meses de reserva? É difícil, né? Para muitas pessoas não é fácil. Guardar 6 meses equivalente ao custo de vida. Então, se puder guardar um, tá bom. Vai aumentando aos poucos. Guardar 2, guardar 3, né? Tem muito a ver também com o nível de segurança da pessoa. Se ela é CLT, se ela é servidora pública, se ela é empreendedora, né? Empreendedor tem que ter uma reserva mais gordinha. Tem. A gente nunca sabe quando vai piorar. Se acontecer uma pandemia, por exemplo. Não vai acontecer uma pandemia. Bem que agora também, quem não tinha reserva, acho que sentiu na pele a importância de ter, né? De ter, exato. Exatamente. E acho que... primeiro, é chegar no custo de vida, né? Como você estava falando, a coisa da organização daquela gaveta, né? Então, primeiro passo é saber qual é teu custo de vida. Porque muitas vezes a gente faz ali uma lista dos pagamentos ou vai pagando e não tem um cálculo mais preciso, né? Para chegar num valor que teria que ser o prolabore de quem é funcionário de si, né? Quem é seu chefe. Então, acho que realmente nessa situação a gente sentiu mesmo como faz falta quando você não tem um planejamento, quando você não tem uma reserva, né, uma gordura, uma sobra, entre aspas, né, uma reserva mesmo. Tem uma pergunta aqui, deixa eu só ler. O pessoal já está mais avançadinho aqui nas perguntas. Qual a sua opinião sobre o aluguel de cotas de FIIs? Podem cair os valores? Cair os valores? Não sei, o que eu acho é que o aluguel das cotas vai permitir mais negociação. Então, pode ser que a gente tenha mais volatilidade nas negociações dos fundos imobiliários. Mais parecido com o que a gente tem com as ações hoje, né? Que não tem tantas restrições. Então, eu acho que é isso que vai acontecer. Mas é bom, é um movimento bom. Vamos progredindo. Mas isso é um assunto bem mais além do que a gente está falando. Aqui tem uma outra pergunta da Regina. Que tal investir na compra de euros? Na compra de euros? Tá. Vamos dar um passinho para trás. O que é um investimento, pessoal? É um lugar, né? Algo que eu coloco meu dinheiro e ele devolve com juros, ou, né, no caso das ações, eu vou ganhando dividendos ali, os aluguéis dos fundos imobiliários, por exemplo. Isso é um investimento. Moedas não são investimentos, porque elas valorizam, desvalorizam, valorizam, desvalorizam, tá? Então, é um movimento normal de moedas. A gente não diz, então, vou investir em dólar. Eu sei que muita gente diz isso por aí, mas é um conceito um pouco errado, né? Então, seria mais uma reserva de valor. Eu quero fazer uma reserva ali em euros para, não sei, me proteger, pode ser, né? Tem aquele conceito de investir em dólar para proteger a minha carteira, mas é um pouco mais complicado que isso. Pode ser uma opção se tu acha que está precisando dar uma diversificada, se tu quer um lastro diferente, né? Uma
uma garantia diferente, que não seja nas ações, ou nos fundos, ou na renda fixa, mas eu não vejo necessidade, né? Eu tenho muito da opinião do meu mentor, que é o Mira, que trabalha lá junto com a Nath. Ele não vê motivos para investir no exterior. Eu concordo, porque afinal, quando tu quer uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? Quando tu quer crescer, digamos, para onde tu vai? Para um país em crescimento ou para um país que já é desenvolvido? Quem tem mais potencial, Sim. né? Então, aqui no Brasil, a gente tem sim muitas oportunidades, tem sim muita empresa boa, a gente pode se expor ao dólar por empresas que têm receita em dólar, né? Que tem produtos que são exportados, então eles têm uma receita boa, e pode ser uma maneira de se proteger também sem ter que buscar investimento lá fora, que é muito mais burocrático. Você concorda que a Perfeito. moeda é bem mais valorizada? É, né? O real tá aí, do jeito que tá. Tá até um pouquinho melhor agora. Né? Tá um pouquinho melhor, mas vamos ver. Deixa Tô eu te até falar triste, aqui. porque eu tô esperando descontar um cheque em dólar, e aí ele caiu, e eu tô assim, poxa, nem me esperou. Ai, ai. Olha, tem mais uma pergunta aqui. Como organizar nossa vida financeira sendo autônoma? A Lígia pode responder, mas ela fez o curso da Natália. Mas é O que você claro, aprendeu lá, Lídia? vamos Conta pra virar mim. essa live aqui. Não, Super olha, boa. eu aprendi muito disso que você está falando. Mas, pelo amor de Deus, eu não sou especialista. Eu gostaria que você me Da corrigisse. visão, a visão leiga. É muito bom a É, gente ter uma visão de alguém que está um passinho na frente da gente. eu não estava esperando isso, viu, gente? Mas tudo bem, eu vou, quem sabe faz ao vivo. Rolou. O que eu aprendi foi essa organização de, primeiro de tudo, saber quanto a gente gasta, com o que a gente gasta, quais são as nossas prioridades dentro daquilo que a gente gasta e quanto a gente ganha. Porque o autônomo tem uma variabilidade muito grande, né? Eu acho que essa é a questão mais delicada. Tem um mês que você tem um salário, tem um mês que você tem outro, tem uma variação. Então, o que eu fiz, que eu acho que me ajudou muitíssimo, até vou comentar aqui, eu queria fazer uma live assim, esse cara crânio, que é o Bernard, que fez um aplicativo, ele trabalha fazendo aplicativos, né? E ele customizou um aplicativo para mim no consultório. Então eu quero que ele venha aqui fazer uma live também falando sobre isso. Ele já é meu convidado há um tempo, mas não conseguiu agenda, né? E o Bernard me ajudou com isso, fazendo um aplicativo onde eu tenho que fazer os lançamentos de todos os recebimentos de todos os meus pacientes. Isso me dá uma noção exata da entrada mês a mês, que facilita, porque é como ela está falando, a variação é bem complicada, é mesmo, né? E aí, o que eu achei de mais interessante, que no curso é sugerido que a gente encontre esse valor de prolabore, que eu até então não sabia exatamente o que era. Ouvia dizer, mas para mim estava lá no bolo da conversa do plano cruzado, aquele trauma lá, né, da linguagem. Então, eu entendi o conceito do prolabore quando a Nath diz assim, você pega os últimos 12 meses e veja a tua entrada, a tua menor entrada, e esse vai ser o valor que você, como, ó, meu marido, CDF aí falando também, separar a pessoa física da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica vai ter que pagar para você, pessoa física. Então, Uma entidades diferentes. abrir a cabeça para olhar com uma mentalidade mais profissionalizante nesse sentido, né? A gente com a gente mesmo. Porque não faz sentido
a não ser que você vá realmente estudar, você pensar que você tem que separar as contas. Entende, Mel? Não é por mal que a gente não faz isso, é que a gente não sabe quanto é importante, quanta diferença vai fazer se a gente conseguir separar as coisas e saber qual vai ser o tamanho do nosso salário, né? Porque aí o resto vai ser investido, vai ser para reserva, vai ser para uma meta, vai ser, enfim. E o que mais que eu aprendi? E pequenas metinhas, metinhas, né? Acho que isso também foi uma coisa interessante da gente aprender. Foi muito legal de ver qual é uma grande meta, que aí você tem um prazo maior, qual é uma meta média, qual é uma metinha. Ah, e tem a metinhazinha. A Nath é uma figura, né, meu? Coisas de Natália. Nossa, ela é uma figura. E então, ter essas metas e e comemorar com os ganhos, com o chegar nessas metas, né? E o que mais que eu aprendi? Aquiles, me ajuda. Ah, o banco digital, ela falou, super da importância da gente já ir por esse caminho. Acho que é isso, né? Eu passei. Absorveu. Ufa. Eu fiz esse curso. Eu ganhei, Fez. na verdade, de uma amiga quando eu larguei a CLT. Ela disse: Não, tá aqui, faz o curso já que agora tu é empreendedora, Que né? legal. Mas claro que para mim que já veio de um contexto, né, financeiro, não fez tanta diferença. Mas eu sei que para quem tem zero background, perfeito, né? É um bom Exato. começo. Inclusive, sugeri um livro para quem quiser realmente assim, ó, sentar e organizar tudo da vida de Uhum. autônomo. É o livro Finanças para Autônomos, do Eduardo Amuri, que é super acessível. Ele é uma das minhas inspirações para falar de finanças com a linguagem basicona, assim, Tá. maravilhoso. E o livro dele é super esclarecedor, ele quase que ele senta junto contigo, assim, e diz, ó, Que dá tua legal. mão aqui e vamos fazer assim, essa passo a passo, né? Então, tem alguns estágios da vida de autônomo que vão desde o descontrole total, de não sei quem é o PJ, não sei quem é o PF, nem existe isso, tudo uma Uhum. coisa só, Uhum. até ter tudo separadinho, bonitinho, com o orçamento, né? Ter todo o histórico organizado, leva um tempo, mas não é porque, eu sou autônomo, eu preciso amanhã ter tudo isso perfeito, Sim. né? São passinhos que a gente vai tomando. Inclusive, se a Mariana quiser ver no meu perfil, há 2 semanas eu fiz a semana do empreendedorismo. Lá tem algumas dicas sobre isso também, sobre separar PF e PJ, investimentos para PJ, tem exercícios também para quem quer ser PJ, tudo isso. Uhum. É um assunto complexo, mas a premissa básica é essa: separar o PF do PJ. Uhum. Tu não é, tu até é a tua empresa, mas é outra pessoa, né, É. que está lá na empresa. E como a Lígia falou, sempre nivelar por baixo. Qual foi o mês do meu menor faturamento? E é por ali que eu vou me basear para tirar o meu salário mensal. Até que eu consiga elevar, né, esse nível Uhum. de faturamento um pouquinho mais, um pouquinho mais. E aí Perfeito. você vai se acertando. Meu marido tá falando do 70-30, né? É o mundo ideal, É, 70-30. esse é, realmente. Se você quiser explicar. E aí, acho que vale a gente entrar na renda fixa variável, poupança. Eu faço um Ela dentinho. Eu faço um dentinho que dá para entender o que eu tô querendo dizer, né? Poupança. Todo mundo já por favor, sabe, entendeu? fala renda. A poupança, ela já foi bem melhor, né? Na verdade, ela nunca foi assim, meu Deus, que investimento maravilhoso. Uhum. Até porque a partir do momento que ela começou a se tornar mais atraente,
eles mudaram a regra, né, para ela não ser tão atraente mais. Tá. Porque não é para ser realmente, não é para ser um investimento assim que vai te deixar rico, né? Então não faz muito sentido. Eu até nem digo, ai, não pode botar dinheiro na poupança, porque eu sei que para quem não tem muito conhecimento de investimento, é uma segurança, é uma paz de espírito, né? Dorme bem à noite, se tem dinheiro na poupança. Eu deixo um pouquinho ali, tudo bem. Mas também já falei com gente que tem 50 mil reais na poupança. Eu falo, gente, calma aí. Aí Menos, né? menos, exatamente. Tem demais 50 mil na poupança. Aí é hora de procurar outros lugares para colocar o dinheiro, né? E por que a poupança é tão ruim hoje em dia? Né? Até 2012, até acho que 13 de maio de 2012, ela rendia 0,5% ao mês. E era isso, 0,5% ao mês. O que hoje, muito bom, rendimento de 0,5% ao mês, a gente tem que ir na renda variável encontrar. Né? Então, quem tem dinheiro na poupança que investiu antes de maio de 2012, pode deixar lá. Tá ótimo. Tá. Não se encontra mais isso. Depois de maio, eles mudaram a regra, dependendo, e ela tem um rendimento que depende da taxa Selic, que foi aquela que a gente falou antes. Né? Então, como a taxa Selic agora está muito baixinha, quando ela está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% do valor da Selic. Hoje ela está 2%. Quanto é 70% de 2%? Nossa. Quem não quer fazer a conta, eu digo que é Só chora. 1,4%. Quem não quer fazer a conta só chora. Exatamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu botar 100 reais na minha poupança, daqui a um ano eu terei 101,40. Preciso dizer mais alguma coisa? Não, né? Aí o pessoal se convence muito que a poupança é boa porque ela não tem imposto de renda, não tem cobrança, né? Mas tem outros investimentos também que não tem cobrança e rendem bem mais que a poupança, ou tem investimentos que têm cobrança e mesmo assim rendem mais que a poupança. Então não se prendam por causa das taxas. Tá. E o próximo nível, em cima da poupança, é o CDB de 100% do CDI, que é uma taxa bem parecida ali com a Selic. Então vai render lá 1,9% ao ano, que é o mínimo aceitável. Menos do que isso, desiste. Joga fora, exatamente. Então, que é o investimento mais comum que a gente diz para o pessoal, bota a reserva de emergência, né? Que tá ali, tá seguro. Esses investimentos que rendem pouco são mais seguros, como o Tesouro Selic, os CDBs dos bancos tradicionais, mais ou menos, que nem sempre eles rendem o mínimo aceitável, mas nos bancos digitais tem muito desse tipo de CDB. Né? A conta do Nubank também rende 1,9%, mesmo valor ali, nivelado. E é o mínimo aceitável na renda fixa. E se a pessoa tiver a intenção de diversificar, se ela tiver uma miserinha ali na poupança, só para ter esse conforto, dormir tranquila, como você falou? Tudo bem. Tudo bem, aí pode. Se a pessoa entra nesse investimento, o CDB, qual seria o próximo passo, a próxima sugestão, vamos dizer? Se a pessoa fosse diversificar a carteira. Tem um universo infinito aí, praticamente. Mas a gente sempre começa na renda fixa, né? Então, já tenho meu CDB, agora eu vou explorar outros produtos da renda fixa, como uma LCI, uma LCA. Não vou conseguir explicar tudo aqui, mas saibam que existe, né? Ou um fundo, alguma coisa um pouquinho mais complexa. Depois eu subo para talvez um fundo multimercado, que aí já tem renda fixa, renda variável, né? É multi. Então já tem uma misturinha ali. E vou sentindo. Estou me sentindo bem com esse investimento ou está me deixando muito nervosa? Se está deixando muito nervosa, dá um passo para trás. Né? Não, peraí.
vou estudar um pouquinho mais sobre isso, entender como é que funciona, depois eu volto, né? E aí sim, depois de explorar todo esse universo, a gente pode botar um pezinho na renda variável. Tá. Né? Que aí é ações, fundos imobiliários, aquela coisa mais volátil, tem ganha e perde, pode ganhar, pode perder, né? Claro que quanto mais conhecimento a gente tem, menos risco a gente corre de fazer uma besteira. Claro, Né? claro. Sempre Como digo tudo que o na melhor vida. jeito de diminuir o risco é através do conhecimento. Então, quero investir em ações. Primeiro eu vou entender o que são ações, como é que funciona o mercado de ações, por que eu posso perder dinheiro, o que isso quer dizer, né? Então, eu sempre começo explicando, pessoal, ações são pedacinhos de empresas reais. Então, existem, né? Não é uma coisa, eu vou jogar meu dinheiro lá na Bolsa de Valores e não sei para onde vai. Né? Tem as empresas por trás das ações, então entender que tu está colocando o teu dinheiro em uma empresa, que tu quer que ela prospere, né? Que tem que ter a ver contigo. Eu, pelo menos, trago muito dessa coisa dos valores, né, no meu investimento. Então, eu não vou botar o meu dinheiro numa empresa que vai contra o que eu acredito. Claro. Porque eu não Você não quero compactua, né? Exatamente, né? Faz sentido. Então, é um bom filtro, né? Que empresas que eu gosto que tem na Bolsa de Valores? Né? Que empresas que fazem um trabalho bacana? Não é só isso, com certeza. A gente vai chegar num ponto que a gente tem que olhar os números da empresa. Para saber se ela realmente está saudável, está lucrando, não tem muitas dívidas, ou se tem, está conseguindo pagar, tem caixa, toda aquela coisa lá contábil, né? Mas é um bom começo, assim. Começar a olhar para a Bolsa de Valores com carinho, começar com um pouquinho, né? Tem gente que pensa, a Bolsa de Valores é coisa de rico. Coisa de investimento, coisa de rico. Não, gente, tem ações boas a partir de 5, 10 reais, 15 reais. Né? Então, não é caro investir na Bolsa. E se tu tá disposto a abrir mão de 10, 15 reais, pode começar, bota lá e senta e fica olhando, assim. Subiu, caiu 5 centavos, subiu 10 centavos, e vai sentindo, né? Para tu ter realmente a experiência emocional. Eu digo, cara, a bolsa é 90% emocional. Não tem muita lógica. Muitas vezes não tem lógica nenhuma, né? Então a gente tem que preparar o psicológico para o movimento da bolsa. Sobe, desce, sobe, desce. E aprender sobre si mesmo, né? Com certeza. Aprender sobre si mesmo, mais uma oportunidade, né? Exatamente. Viu? Como tem tudo a ver com autoconhecimento. Tem tudo. Tá tudo interligado, na real, né? Então, você respondeu uma das perguntas aqui. Uma outra pergunta, que acho que tem a ver com isso que você falou agora dos R$ 5, né? Qual o valor mínimo para investir? No caso da Bolsa, é isso, né? Tem ações de R$ 5. Mas em qualquer investimento, ou tem alguns investimentos que tem um valor mínimo, tem alguma limitação? Tem, depende do investimento. Na renda fixa, a gente tem um pouco de tudo. Tem o CDB lá do Banco Sofisa, que a partir de R$ 1 dá para investir. Claro que R$ 1, né, não rende nada, mas dá para investir qualquer valor. Tem outros CDBs que é a partir de R$ 100, ou, né, às vezes um pouco mais, dependendo do CDB. Tem fundos que é a partir de R$ 500. Tem fundos que têm movimentação mínima, né? Então, são detalhes importantes a serem observados. Tem fundos imobiliários que são renda variável, que vai ali entre 100 e 200, a maioria das cotas. Eles são vendidos em cotas. Eu não posso comprar menos que uma cota, né? Então, uma cota, cento e poucos reais por aí, né? Então, varia por aí. Ações tem de tudo, tem de 5 a R$ 80, alguma coisa assim. A maioria não é super cara, porque senão não tem o que a gente chama de liquidez, que é a capacidade de negociar. Né? Tem que ter negociação na Bolsa de Valores, então não pode ser uma ação
super cara, né? Uhum. R$ 500, nossa, Uhum. não tem nada a ver com isso, né? E aos Tá. pouquinhos a gente vai comprando. Diversificando, né? Ó, tem mais uma Diversifica muito pergunta importante. aqui. Poderia comentar a necessidade de pensar no longo prazo quando falamos da renda variável? Acaba Sim, aí a pergunta. então, tem vários jeitos de ganhar dinheiro na renda variável. O mais comum é no longo prazo, que é o que diminui mais o nosso risco também de perder dinheiro, né? Porque em toda a história da Bolsa, ela teve seus altos e baixos, mas ela sempre subiu. No longo Tá. prazo, ela sempre subiu. Então, o longo prazo, ele protege a gente de grandes riscos do curto prazo, como é, por exemplo, quem investiu em janeiro, e aí veio a pandemia, derrubou tudo, Uhum. e hoje ainda está no prejuízo. Eu ainda tem algumas ações que estão no prejuízo, porque eu tinha comprado lá antes de março. Né? Então, curto prazo, alto risco, pode ter um evento e derrubar tudo. Mas daqui a Uhum. pouco elas se recuperam. Pode levar alguns meses, pode levar alguns anos, né? Então, o longo prazo é a maneira mais comum, mais fácil, digamos, tem que ter muita paciência, com certeza. Mas Uhum. é o que dá menos trabalho para a gente ganhar dinheiro na renda variável. A gente vai recebendo lá os dividendos das ações, né, os aluguéis dos fundos imobiliários e vai ganhando seu dinheirinho. No curto prazo, seria uma outra estratégia, né, que a gente chama de swing trade, que é quando a gente compra uma ação e fica com ela por alguns dias ou meses, ou até alguns anos, dependendo, e vende para lucrar, né, lucrar com a Tá. venda. Como Uhum. qualquer coisa que a gente compra para vender mais caro depois. Uhum. Ou o day trade, que está super na moda agora, que é comprar e vender ação no mesmo dia, ação ou outros tipos de produtos, de ativos financeiros, né? Tá. Mas aí, claro que tem muito mais risco, né? Em Uhum. um dia, o que pode acontecer? Pode subir, Uhum. pode cair, pode não acontecer nada, Sim. né? Tem muito mais chance de perder dinheiro no curto prazo. Por isso que a gente sempre diz, vai investir em renda variável? Foca no longo prazo. Compra Uhum. umas ações aí boas, de empresas boas, perenes, que tu Uhum. sabe que daqui 10 anos, 20 anos elas ainda vão existir, e vai continuar te pagando tranquilamente, né? Claro que a gente não vai abandonar o dinheiro Uhum. lá na bolsa, até Uhum. porque é longo prazo, mas deixa a gente mais tranquilo no longo prazo. Perfeito. Uma boa Perfeito. proteção. E tem mais uma pergunta aqui. Você teria alguma dica para mudar as crenças? Essa está aqui nos Crenças comentários. financeiras. Crenças financeiras. Esse é um assunto bem complicado, né? Porque vai muito da vida de cada um, do que a pessoa passou, do que ela acredita, o que a família dela, né, ensinou. Então, crença é algo que está super incrustado, eu acho, na cabeça da pessoa, né? Então, a minha ideia de mudar crenças é cabeça aberta, Uhum. explorar pessoas que conversar com pessoas que pensam diferente, procurar conhecimentos que a gente ainda não tem, procurar entender, né? Uhum. E se manter sempre de cabeça aberta, porque dá para aprender as coisas, dá para a gente ver que, não é assim e pronto, Uhum. né? A gente Uhum. fala, síndrome de Gabriela, Sim, nasci assim, cresci assim, tô assim, enfim, nunca vou mudar, exato, né? Não exato. seja essa pessoa, senão realmente não tem como sair daquela crença que está presa ali É. na sua cabeça. Eu Mas falo muito, né? conviver com pessoas que pensam diferente também. Não adianta a gente estar sempre no mesmo grupinho que tem aquela visão fechada que, É. na minha família ninguém acha que dinheiro é bom e ninguém gosta de falar de dinheiro. Então, se eu estiver sempre ali, eu nunca vou me libertar, Uhum. né? É, Eu tenho que achar pessoas que pensam diferente de mim para tentar aprender exato, com elas. exato. E eu falo nesse trabalho que eu faço do Theta Healing, a gente fala muito sobre crença, né? Sobre entender do que aquela crença protege a gente,
né? Qual é a premissa que está por trás dos medos, por exemplo? Qual a premissa que está por trás de uma angústia, né? Então, tentar olhar para as crenças que a gente tem e entender, é uma realidade? É uma regra? É uma lei? Não é. Por mais que aconteça com a tua família toda, com os teus amigos mais próximos, mas é exatamente isso que você está falando, Mel. Se com uma pessoa não acontece daquele mesmo jeito, é sinal que não é uma lei. Tipo a lei da gravidade. A lei da gravidade acontece para mim, para você, independente se a gente acredita, gosta ou é a favor, né? Então, tem coisas que são leis e que funcionam daquela determinada maneira, pelo menos aqui nesse planeta, né? Exatamente. Mas todas as outras coisas que às vezes amarram a gente, como é bom, né, ter a oportunidade de ouvir um pensamento diferente, de entender que pode ser libertador aceitar um pensamento diferente, porque todo mundo tem muito para ensinar para a gente. Então, assim, eu acho que o propósito dessa live foi, na minha opinião, mega alcançado. Você com a sua simpatia, com a sua calma, a sua delicadeza, falando de um jeito simples, didático, para quem não entende do assunto, ou para quem entende, ou entende médio, né? Mas eu achei muito, muito gostoso esse tempo que a gente passou aqui juntas e te agradeço de todo o coração. Imagina, para mim é paixão, né? Falar de dinheiro. Tem gente que não gosta e para mim é, tipo, vamos falar sobre dinheiro, sim. Até amanhã. Até amanhã de manhã. E eu acho que é muito legal quando a gente acha alguma coisa assim na nossa vida, né? Que, tipo, podia falar aqui por horas e estaria feliz igual. Exato. A Mel é show mesmo, gente. Mel, te agradeço muito, agradeço a todos vocês que ficaram aqui com a gente passou um tempinho do nosso tempo, eu te agradeço, Mel, por isso também. E espero um dia te dar um abraço. Te agradecer quem sabe, pessoalmente, né? Eu vou aí passar essa vacina aí e vou fazer um curso no Brasil. Tem muita gente que eu preciso ver. E aí a gente vai fazer o teu curso. Quem sabe? Eu tive que meio que adiar, já falando em curso, tenho em mente um curso nessa vibe aí do que eu tô falando hoje para vocês. Mas eu tive que adiar um pouquinho por causa do emprego novo. Tá me sugando um pouquinho assim, como é fim de ano, né? A gente acaba ficando meio perdida, a energia parece que vai embora rápido. Então adiei um pouquinho, mas estamos aí, continuo produzindo, tem post quase sempre, às vezes eu falho. Mas meu, tá muito lindo o teu Instagram. Obrigada. Muito caprichado. Precisando de um apoio individual, personalizado, pode me chamar que esse sim a gente consegue prover. Arrasou, Mel. Teu Instagram tá uma graça, além de muito conteúdo, sempre muito delicado, muito generoso. Obrigada mesmo, de coração, viu? Um beijo enorme. Beijos. Tchau, pessoal. Deus. Tchau, beijão.